Quando o assunto é transparência pública, a Prefeitura de Natal tem nota máxima. É o que aponta o Tribunal de Contas do Estado, que divulgou recentemente o Índice de Transparência dos Municípios do Estado. Natal aparece com registro altamente efetivo. Meu convidado hoje é Rodrigo Guidutti, controlador-geral do município, que ele vai explicar para a gente esse índice de transparência. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores da Band de Natal. Pois é, eu queria, em primeiro lugar, lhe parabenizar, né, em nome de sua equipe, em todos que fazem a Prefeitura de Natal. E o que é importante destacar nessa questão do índice, dessa nota do TCE? É importante destacar que essa avaliação vem a demonstrar que o município vem cumprindo as normas específicas que são direcionadas. Notadamente, seria a Lei de Acesso à Informação, o Portal da Transparência, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso. E a Resolução 32 de 2016 do próprio TCE. São 6 itens que são avaliados, né? Cada prefeitura, cada município foi avaliado em 6 itens. Eu queria que você explicasse para a gente cada um deles. Nesse índice foi levado em consideração quais itens? O planejamento, contas, despesas e receitas do município. Isso. E licitações. E também a comunicação. E a comunicação, que é o trato diretamente com as informações contábeis. E a questão da lei de acesso às informações, está nesse quesito. Aí foi dado um peso a cada um deles, né? Isso. Natal saiu bem todos eles? Todos eles. Conseguiu atingir o índice máximo em todos os quesitos, que foram 23 itens. 23 itens, né? Se eu não me engano, foi Natal e mais 3 municípios que conseguiram a nota máxima foram aqui no Rio Grande do Norte. Foram, né? Natal e mais... O total foram 6. Foram 6, né? 6 municípios. 6 municípios que conseguiram a nota máxima. Isso. O que isso representa para o cidadão? Se representa, como eu tinha dito, além de estar cumprindo as normas, também mostrar a agenda permanente que tem sido a lisura com o gasto público, que tem sido exigido a nível nacional, né? Rodrigo, geralmente o cidadão acha árido qualquer assunto relacionado a orçamento, a acompanhar as contas, a prestação de contas, quando tem uma reprovação no Tribunal de Contas de algum município ou uma Câmara Municipal, geralmente, isso é briga política, mas não é para ser assim, né? Isso, não é para ser assim. Realmente é compreender todas aquelas informações que nós vemos nos portais da transparência para um cidadão comum muitas vezes não é fácil. Mas por isso que nós buscamos trazer uma didática melhor, de maior compreensão do que aquilo ali representa. Porque a partir do momento que o cidadão compreende qual é a receita, qual é a despesa e como se comporta o gasto, fica até melhor para a própria gestão poder conversar melhor com o cidadão e poder direcionar esforços mais localizados no que seria o maior interesse. Dia desses, um prefeito estava reclamando das intrigas no município, porque cada município hoje tem 2, 3, 4 blogs, né? E tem aqueles blogs mais favoráveis a ele, os adversários, metendo o cacete, dizendo que ele estava gastando, inclusive inventando despesas que ele não estava fazendo. Sim. Se tivesse transparência, o problema dele estava resolvido, né? Certamente estaria respondido e compreendido. Isso é o que a gente vem passando hoje em dia. A gente temos visto uma escalada cada vez menor nos apontamentos desse tipo de gasto do município. Apontamento, você fala o quê? Apontamento em achar, de repente, por questões políticas, achar que está havendo um direcionamento para questões que não seriam essenciais, mas com os dados que nós temos lá interno, é comprovado que a forma como está sendo gasto, os retornos estão sendo vistos mês a mês. Você tocou num ponto importante, que às vezes o cidadão tem dificuldade de acompanhar os números, porque são informações técnicas. Não seria o caso de cada vez mais os municípios explicarem aqueles dados que estão ali? E sem dúvida. É importantíssimo a transparência estar cada vez mais clara, mais didática e compreensível. E esse é um dos pontos que a gestão do prefeito Álvaro Dias está cada vez mais comprometida. É uma determinação dele. É uma determinação dele. Nós estamos, inclusive, fazendo uma atualização do portal da transparência para torná-lo mais fácil, através, inclusive, de gráficos que, às vezes, terminam sendo mais fácil de entender como está se comportando a despesa. Agora, tem político que não gosta muito de prestar informações, guarda alguns segredos. Diante da exigência da lei e diante dessa tendência maior
de exigência da transparência, há espaço para esse tipo de gestor na sua avaliação? Não há mais espaço, Diógenes, não há mais espaço. A transparência tem que ser cada vez mais eficaz. Por quê? Porque além de ser esse mecanismo, como eu disse, de aproximação, ela também pode apontar supostos cometimentos de improbidade. O mecanismo também de ser anticorrupção. Por quê? Vai estar ali mostrando que está sendo direcionado o gasto desse aspecto, mas desse outro lado, que seria tão importante quanto, não está sendo direcionado. É bom lembrar que mesmo deixando a gestão, né, passando o bastão, aquele gestor ele vai responder aos órgãos de fiscalização durante anos, né, Sim, Rodrigo? Isso. E não adianta também ficar escondendo informação. Não, né? porque uma hora ou outra pode ele estar ser questionado e pior para ele. Se ele não tiver isso aí bem alimentado, porque a partir do momento que está no portal da transparência, aquilo ali está seguro, vai ficar aquilo ali dentro das redes sociais ad eterno. Então, se ele tiver algum problema lá, quando ele sair da gestão, ele quiser ter um dado para até fazer uma defesa perante o Tribunal de Contas, como é que ele vai conseguir, se ele não conseguiu nem apresentar aquela informação tão simples? Existe alguma assim, penalidade do ponto de vista administrativo, alguma sanção administrativa, se o gestor público ele não prestar contas e apresentar um grau efetivo de transparência? Qual é a punição? Se ele não vem atingir aquelas questões como foram a pauta desse índice de avaliação, que foi atender a lei de acesso à informação, a lei de responsabilidade fiscal, ele pode vir a cometer e responder a ação de improbidade, porque são dispositivos que hoje cada vez mais o não cumprimento pode trazer uma ação de improbidade para o gestor. Agora eu vejo muita reclamação, às vezes, na lei de acesso às informações, principalmente no que diz respeito à imprensa. A imprensa, às vezes, está fazendo um levantamento de determinado órgão, determinada secretaria, e tem dificuldade. Eu acredito que não seja o caso de Natal, até porque Natal tirou nota máxima nesse quesito de transparência. Existe uma dificuldade hoje de cumprimento da lei na sua avaliação? Enorme, enorme. É muito grande, porque alguns municípios, algumas gestões, elas não têm digamos assim, um sistema tão eficaz. Porque, por exemplo, quando o cidadão vem a requerer essa informação, ele requer na ouvidoria geral do município, ela filtra onde seria a secretaria competente para aquele dado, encaminha para aquela secretaria, aguarda a informação para retornar e assim ser disponibilizado ao cidadão. Nisso daí envolve 2, 3, 4, 5 pessoas por isso que muitas vezes algumas não conseguem cumprir esse prazo. Então, esse é o caminho de acesso às informações, por exemplo, no caso do município de Natal, via ouvidoria. Via ouvidoria. Eu penso que a questão de trazer a tecnologia da informação para esse lado, como um auxílio para o acesso à informação, é fundamental para o cumprimento dos prazos. Olha, a Diretoria de Assuntos Municipais, do Tribunal de Contas, coletou dados em 97 municípios, 97 prefeituras, dos 167 municípios do estado. Então, muitos municípios nem prestaram as informações. E também foi levantada informações nas câmaras municipais. É importante que essa transparência seja também levada às câmaras municipais, né? Sem dúvida, sem dúvida. As câmaras municipais também fazem parte, digamos assim, dos órgãos públicos, e os órgãos públicos, em geral, eles devem ter as informações cada vez mais disponibilizadas, o que quer que seja. A regra tem que ser a transparência, né? Não a omissão. No caso da Câmara, tem autonomia em relação ao município, ao executivo, mas no caso de Natal, essa nota máxima é para os dois entes, Prefeitura e Câmara Municipal? Não, é só a Prefeitura de Natal, né? Isso. Só a Prefeitura de Natal. A Câmara, pela sua independência, sua autonomia, ela tem todas as suas funções lá para serem apresentadas. Dos 6 itens avaliados, planejamento, contas, receitas, despesas, licitações e comunicação, qual é o mais complicado? Eu penso que seja o acesso à informação, realmente. A resposta dentro de um prazo para o cidadão. Eu penso que seja o maior desafio. Explica para a gente. Por esse motivo que eu tinha dado antes, diante ser uma coisa tão embrionária, nova ainda para é um instrumento novo que as pessoas, às vezes, alguns gestores não sabem nem como responder. Seria isso. Tecnicamente não teria a capacidade, gente capacitada para
para que essa informação flua, né? Isso, até uma sensibilização também dos próprios servidores em poder compreender que essa resposta não pode deixar de ser apresentada e poder, em cima disso daí, ter uma resposta no tempo mais ágil possível. Como é que funciona o portal da transparência no município de Natal? É fácil para o cidadão? Sim. Clicando no site da Ouvidoria Geral do município, já vai ter o link que vai remeter para o próprio portal da transparência, do jeito como ele está hoje apresentado. Mas como eu disse, nós estamos trabalhando no seu aprimoramento, numa transparência cada mais efetiva, vai ficar muito bacana de hoje. Tá. Me diga uma coisa, como é que é a alimentação de dados? Se eu acessar agora, tem dados referentes a que mês? Ele está atualizado até o mês de dezembro de 2018. Porque 2019... Até o final do exercício passado. Perdão, de 2019, aqui nós já estamos em 2020. Está alimentado até dezembro de 2019. 2020, como ainda está em questão de encerramento... E o mês nem terminou ainda. Mas ele está extremamente então, atualizado. No último mês. Então, se eu entrar hoje, até o último mês, você tem lá informações atualizadas. É isso, sim, né? Isso. Há alguma diferença em relação a final de mandato, uma exigência maior ou não? A exigência Para o caso agora é 2020. Isso. Sim, tem que ter um controle maior porque só pode fazer despesas até abril ou maio desse ano. Depois não pode mais ser feito. Até por conta da mudança, tem a lei de responsabilidade, tem suas exigências, né? Isso, e a busca de não deixar restos a pagar para o próximo exercício. Então, muito bacana esse prêmio, e mais uma vez, Natal. São quantos tipos de notas? É altamente efetivo? Altamente efetivo. Que é o a mais, né? É o a mais, São seis notas. São seis notas, né? A principal é o altamente efetivo, que é a nota máxima, e você tem baixo nível de adequação também, né? O altamente efetivo é quando bate os 60 pontos. Isso. Que é 10 em cada item avaliado, né? E a nota mais baixa, que é a nota C, você tem o baixo nível de adequação quando atinge apenas, menos de 30 pontos, né? Então, Natal está longe dessa... Está longe, está bem longe, graças a Deus. E joga uma responsabilidade para a equipe, né, em relação ao futuro, né? Isso, em mantermos... Buscar sempre essa qualificação, né, essa classificação. Isso aí passa a ser uma determinação nossa, conseguir manter essa excelência no grau de índice e buscar também ao nível nacional, que ainda vai ser apresentado, que é realizado pela CGU. E quando vai ser o resultado? Não sabemos. Ele faz de forma anônima, para poder justamente... A Controladoria Geral da União, no caso, né? Ela faz anonimamente para poder justamente os órgãos terem que se preparar especificamente para aquele momento. A CGU assombra muitos gestores no país inteiro, né? E também no Rio Grande do Norte. O Tribunal de Contas da União tem algum índice de classificação semelhante ao TCE? Tem, é o Transparência 360 graus, porque é a denominação dele. Ele leva em conta vários outros itens que não são abordados dentro do que foi realizado pelo TCE. A classificação e a avaliação do TCE é completa na sua avaliação? Eu acho que sim. Eu acho que ele torna... O que ele traz lá, o que justamente as normas federais elas exigem para serem cumpridas, e estão sendo cumpridas essas normas, para qualquer cidadão passa a ser compreensível, inteligível o que está sendo colocado ali. É isso aí. Eu conversei com o Rodrigo Kiduti, que ele é controlador geral do município de Natal. Natal ganhou nota máxima do TCE no item transparência. Que bom, hein? E continue assim. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Diógenes. Eu que agradeço. Sucesso, viu? E vamos esperar a próxima nota. Sim, quero voltar aqui para dar esse excelente resultado. É isso aí.